Olha, ontem, na reunião da Câmara Municipal de Ubá, a vereadora Aline Moreira Melo, durante a palavra livre, pediu autorização para o uso do púlpito. E a vereadora se pronunciou sobre uma nota de repúdio do PT, o Partido dos Trabalhadores de Ubá, sobre a sua pessoa. Durante a reunião, a Aline falou sobre as ofensas que recebeu nos comentários da postagem do PT de Ubá. Um depoimento emocionado e também rebateu algumas coisas que estavam escritas nesta nota de repúdio, com o seguinte detalhe, gente. Foi uma nota que não estava assinada, não tinha assinatura. Né? Vou ler a nota para você, dizer o seguinte. O PT de Ubá vem a público repudiar a atitude da vereadora Aline, que na data de ontem decidiu compartilhar postagens enviesadas de teor extremista, que tem o objetivo de desinformar e confundir a população. Abordagens essas que incitam a polarização, ódio e preconceito. Reafirmamos ainda que o Partido dos Trabalhadores tem como princípio defender o direito de todos. Apesar de não ter assinatura nessa nota de repúdio, foi publicada na rede social do Partido Trabalhadores de Ubá e também de representantes do partido. A nota tem aqui na íntegra, mas vamos passar agora a fala da vereadora, inclusive ela lê essa nota e comenta algumas partes. Acompanhe, porque é muito importante. Eu queria falar, primeiramente, repudiar veementemente uma nota que saiu de um certo partido político, que não foi assinado, então eu não sei aqui a quem me referir, por isso eu vou referir ao partido, porque pela primeira vez eu vejo uma nota de repúdio não sendo assinada, não sei o motivo de não ter sido assinada, né? Talvez não queira mostrar a cara, ou não queira, ninguém vai ter, o filho não vai ter pai, né? E uma nota abstrata, né? Desculpa o perdão da palavra, mas totalmente amadora. E eu queria fazer aqui uma pergunta para o nosso vereador, José Carlos, que ele é o representante desse partido aqui nessa cidade. Vereador, o senhor sabe de uma nota de repúdio que foi feita sobre a minha pessoa nesses dias? Você sabe da nota de repúdio? Fiquei sabendo de tudo que está acontecendo hoje. Tá. Depois eu vou falar do projeto que você está falando aí, tá? Porque da resposta, porque na verdade tudo que está acontecendo aí, né, que foi colocado no Facebook, eu não acompanho a rede social de ninguém, sabe? Eu tenho a minha, só para falar de Deus e é o que eu gosto. Mas o que foi falado aí, depois a gente conversa, porque eu acho que, vereador, eu não sei o que o senhor vai falar, de que partido, de que o senhor vai falar, o senhor está falando do meu partido, qual eu tenho orgulho de representar ele agora. Eu acho que, no final, presidente, depois você vai dar uma abertura para me dar a resposta? Vai? Então tá bom, pode ficar à vontade. Deu, então, na verdade, fiquei sabendo agora da nota de repúdio e também, acabei de receber também aqui o projeto de lei de qual talvez seja isso que a senhora vai falar, tá bom? Muito obrigado pela resposta. Que pena, né? Que o maior representante de um partido é quem tem um mandato eletivo, que é o vereador. E ele não participou dessa nota. Então, aí a gente mostra também como que talvez precisaria aí de uma maior comunicação, né? Porque, com todo respeito, você é a maior autoridade do partido na cidade, né? Então, infelizmente, você não estava sabendo. E como muitas pessoas não estão sabendo, porque a nota de repúdio não fala do que se repudia, né? O meu telefone, muitas pessoas ligando para perguntar que repúdio que era. Repudiando a quê? Porque não está escrito o que você falou, o que você fez, não está escrito. Né? Então, eu me acho no direito, porque a gente defende tanto aqui o direito de expressão, o respeito à transparência, e eu venho aqui nessa tribuna cobrar isso. Não só desse partido, mas de cada um de nós, nas nossas ações, nas ações do próximo também. Né? Que a gente possa se vigiar muito nessa questão de transparência e de diálogo. Tá? E não de chamar a pessoa de mau caráter,
antes até mesmo de conversar. Talvez a pessoa esteja equivocada ou não. Quem de nós aqui nunca se equivocou? Quem de nós, às vezes, né? Eu não acho que é a situação, mas poderia ser uma situação dessa, né? Então, mais uma vez, as pessoas que curtiram e comentaram na minha rede social, né? Não é nem na minha rede social, porque eu até vou corrigir. Coloca em grupos de notícia, infelizmente, vou me colocar também, às vezes a gente dá a nossa opinião sem saber nem do que se trata. Você confia tanto na fonte que você não critica. Isso a gente está errado, porque a fonte também pode errar, né? Então, e houve essa questão. Teve uma pessoa que é professor de português, redação, e fez uma crítica. Quando eu liguei para perguntar crítica a que estava fazendo, não soube me responder e me pediu desculpa. Não, realmente, eu não sei do que se trata. Falei, então tá bom. Da mesma forma aconteceu com muitos que criticaram, né? Então, essa questão de liberdade de expressão eu vou defender eternamente, mesmo que me atinja, mesmo que seja contra a minha pessoa. Nós temos que ter a liberdade de expressão, mas o meu direito termina quando o do outro começa, e respeito cabe em todo lugar, né? Então, e outra coisa também, a gente está no automático, né? A gente já não pensa mais, a gente já lê uma mensagem e já responde automaticamente, o que eu acho também que a gente deveria refletir um pouco. Porque como eu, né, a terceira vez que eu sofro, né, uma retaliação, mas é porque estou dando frutos. Porque a árvore que não dá fruto não leva pancada, tá? Então estou dando frutos e a população está vendo. E, às vezes, está incomodando alguém que pensa que eu possa ter alguma outra pretensão, né? Porque, às vezes, as pessoas já trabalham no hoje pensando no amanhã. E eu não tenho pretensão nenhuma. Eu tenho pretensão de acordar amanhã, respirar e um dia após o outro. Tá? Então, o que acontece? Agora eu vou explicar para vocês que lei foi essa. Foi uma lei, que postagem foi essa? Foi no meu status. Quem aqui vira e mexe não posta no status alguma coisa? Né, alguma crítica, alguma coisa, eu acho que todo mundo. Vocês têm o direito de postar, eu tenho o direito de postar. Não tem que ninguém fazer nota de repúdio pelo que você postou, não. Será que tudo que você coloca sobre saúde, sobre educação, sobre diversos assuntos, será que tudo aquilo tem fundamento? Será que tudo ali é verdade? Aí não, quando mexe com alguma coisa que, talvez, né, é uma coisa que é uma militância, né, não sei. Isso aí gera uma nota de repúdio, né? Impalpável. Vamos relembrar que é uma nota impalpável. Então, eu postei num stories, que eu não sei porquê, muitas pessoas que não me visitam, me visitaram, fizeram, a princípio, críticas, que eu tranquilamente, eu não tenho dificuldade nenhuma, porque você, quando posta e tem um perfil público, você não pode reclamar, né? Então, uma pessoa, desde que tenha respeito, né? Postei, falando de um certo deputado que tem uma lei. E fiz a minha crítica sobre aquela lei. Se você acha que a lei incita X, Y, Z, é a sua opinião na sua rede social. Sim, é a sua opinião na rede social. Porque eu vejo pessoas com rede social defendendo morte de governante, defendendo, criticando, falando qualidades não verdadeiras para certos governantes. Sabe? Então, se eu coloco a minha crítica sobre qualquer coisa, quando você faz uma redação, uma interpretação de texto, será que todos nós aqui interpretamos da mesma forma? A maioria que eu acho que é professor. Os seus alunos interpretam da mesma forma? É tudo igualzinho? Então, nós temos que ter o nosso direito de interpretar, sim. E eu vou bater nessa tecla, o direito de expressão é um direito de liberdade do cidadão. E eu vou defender essa liberdade de expressão minha e de qualquer pessoa. Tá? Então, o que acontece? Nessa lei, ela é uma lei que ela fala o seguinte. É uma lei, um projeto de lei, né, é o 2316 de 2020. Mas depois que ele é votado e que já está na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ele passa a ser proposição de lei, esperando apenas que o governador aprove e que a lei passe a vigorar. Tá? Então,
projeto de lei, ele fala o seguinte, que determina, eu não vou ler tudo, tá, gente? Eu sei que já estão todo mundo aí, né, enfadado. Determina a imposição de sanções a pessoas jurídicas por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude da sua orientação sexual. 100% apoiado por mim. 100%. Né? Nós sabemos que existe o sexo feminino e masculino, sexo biológico. E nós sabemos que hoje, né, vem estudiosos, que eu não vou contar a história toda, que existe gênero. Você pode, num cadastro de uma instituição, qual o seu sexo? Feminino ou masculino? Masculino. Qual o seu gênero? Feminino. A pessoa pode se identificar com o que ela achar, com o que a natureza dela vier trazer à mente dela. Né? Então, isso aí a gente tem que respeitar. Aí vem, artigo 1º. Eu acho importante, cada um aqui que tem filhos, que tem sua mãe, que tem sua família, prestar atenção, porque às vezes vem velado algumas situações. E vamos esquecer de quem é o projeto, de quem que é, de quem que não é, porque às vezes, vindo de alguém que a gente tem um certo apreço, a gente não tem a mesma crítica. Né? Infelizmente, todos nós somos assim, não digo que são só vocês. Infelizmente, o ser humano é assim. Então, vamos prestar atenção, tá? Principalmente quem preza pela família. Fala assim no artigo 1º, o Poder Executivo imporá, no limite de sua competência, sanção à pessoa jurídica que, por ato de seu proprietário, dirigente, preposto ou empregado no efetivo exercício da atividade profissional, discrimine ou coaja a pessoa ou atente contra os seus direitos, em razão da sua orientação sexual, sua identidade de gênero ou sua expressão de gênero. Até aí está indo, né? A gente está aqui olhando uma lei que busca direitos das pessoas. Sem problema nenhum, é direito. Agora é onde vem a minha única crítica, tá? Uma das únicas, né? Não é única, né? Fala assim, no parágrafo único, fala, orientação sexual, a atração emocional, efetiva, física ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero. Segundo, identidade de gênero, a percepção individual ou interna de cada pessoa em relação ao seu gênero, podendo ou não corresponder ao sexo biológico, ao sexo que lhe foi atribuído no nascimento, e não se limitando às categorias masculino e feminino. Tranquilo, isso aqui está fazendo o conceito do que é, né, essa questão aí dessa diversidade. E no artigo 3º, no item 3º, fala o seguinte, expressão de gênero é a manifestação social e pública de identidade de gênero, podendo ou não incluir, dentre outros, modificações corporais, comportamentos e padrões estéticos distintivos e mudança de nome. É aqui que eu tenho o meu temor. E que, infelizmente, né, a gente não está lá na Câmara para poder criar uma emenda ou conversar diretamente com o deputado. Infelizmente, a gente não acompanhou, eu acredito que nenhum de vocês que estão aqui, porque eu acredito que a intenção do deputado talvez não seja criar o que eu tenho a minha dúvida, eu tenho certeza que não, porque eu prefiro acreditar sempre na boa-fé das pessoas. Mas, infelizmente, quando se torna lei, a lei é interpretada, né, gente? Ela pode ser interpretada por um juiz de uma forma, por outro juiz de outra forma. Então, a gente tem que ter muito cuidado para legislar. Então, quando fala assim, olha, comportamento, padrões estéticos distintivos e mudanças de nome, podendo incluir ou não. Então, a pessoa, ela pode ter o sexo, um exemplo, ela pode ter o sexo masculino de nascença, né, o sexo biológico. E ela vai se autodefinir como mulher. Isso acontece. E não tem problema nenhum com isso. Não tem, isso aí, cada pessoa tem o seu direito. Agora, olha como que é sério isso. É uma brechinha que a gente vai lendo e a gente vai ouvindo a crítica do outro, uma análise mais profunda. Se um homem se autodefinir, porque o gênero, gente, ele é autodefinido, tá? Ele é autodeclarado. Se você falar que eu sou, se eu falar, meu gênero é qual homem, ou qualquer um gênero, é lei, você tem que ser, a instituição ela tem que assumir. Então, se entrou, vocês que são professores, né, o nosso professor da Mata aqui é diretor de uma escola, aí chega lá um rapaz, e se autodeclara menina, e ele tem todo o porte de menino, porque aqui na lei fala,
podendo ou não incluir modificações corporais, comportamentos e padrões estéticos distintivos e mudança de nome. Então, a pessoa pode continuar com o mesmo nome, com a mesma aparência e se autodeclarar menino. Essa pessoa ela vai ter o direito, porque aqui em cima fala da questão da pessoa jurídica, que é uma escola, é uma igreja, é uma loja, um supermercado, né? Então, se isso realmente passar, a lei, olha o perigo da lei interpretar. Não posso afirmar que foi a intenção do autor. Jamais, tá? Não posso afirmar, mas que se ela for votada desse jeito, eu já consultei advogados, tá? Para quem acha que a gente é leigo, que a gente não sabe de nada, ou que a gente às vezes está usando, porque né, eu fui até ofendida na rede social por 2 pessoas. 72 foram a favor do meu raciocínio, e 2 foram contra e agressivas, tá? E eu vou ler para vocês aqui como que eu fui atacada. Então, a minha dúvida é simples, é essa. Que se a pessoa não precisa mudar, não tem aquele jeito feminino, para poder entrar no banheiro feminino, ela pode entrar. Né? Se tem um aluno seu, já adolescente, e falar, não, alto me declaro menina, ele vai ter direito de entrar, porque senão, se ele achar que ele foi tido preconceito com ele vai poder chamar a polícia e certamente ele vai ganhar, porque a lei fala isso. Tá? Então, é a minha dúvida. Então, vocês estão entendendo, isso é interpretação minha. Estou passando para vocês a minha interpretação. E eu exijo o direito de interpretar como eu quiser. Tá? Então, isso, todo mundo aqui fica lutando aí por direito de expressão, por liberdade. Então, vamos fazer também com o próximo. Quando é a vez do próximo, vamos também agir da mesma forma que a gente quer que a façam conosco. Tá? Então, agora, vocês entenderam qual é a minha dúvida? Eu não tenho nada contra a lei. Essas pessoas que têm um gênero diferente do seu sexo biológico, elas têm sim que ser respeitadas sim na sociedade. Agora, até onde o direito dele vai tirar o direito de uma mãe sua que está lá no banheiro, de um filho, de uma filha pequena? Então, a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado sim. Tá? Porque vai ter a pessoa que realmente tenha o bom caráter, que ela se sente com um gênero diferente e que não vai ter problema nenhum. Mas é aqueles oportunistas que são homens, vão falar que não são, talvez para tomar proveito. Então, só isso que tinha que cercar nessa lei, talvez. Né? Se a gente for olhar legislativamente. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, antes que amanhã saia mais notas de repúdio, mais notas, eu estou dizendo, eu não sou preconceituosa, muito pelo contrário, muitos amigos homossexuais, que foi a escolha sexual dele, que para mim também não faz diferença, cada um escolhe o que quer ser, com quem quer se relacionar. Tá? Eles também falaram, Aline, eu sou homossexual. Hoje foram 3 que falaram comigo, lá do meu trabalho. Aline, eu sou homossexual, mas realmente essa lei aí, ela está dando brecha mesmo para os oportunistas. Então, eu fiz uma postagem no meu Stories e recebi uma nota de repúdio de um partido. Até agora eu não achei prudente, coerente isso. E eu vou ler para vocês o que fala. Se eu tivesse lido antes de ler, explicar para vocês qual era a minha dúvida, é o medo da minha família, da sua família que está aí, você como professor na escola se colocar em situações complicadas, tá? E um diretor de uma escola, professor da Mata, daqui a pouco vai ser diretor, dono das escolas, tudo de bar. Então, assim, ele tem também que ter esse zelo, esse cuidado, né? Então, olha só, como não está assinado, eu não vou falar o autor, porque eu não sei. Eu não vou falar o nome do partido também. Apesar de eu ter imunidade aqui, parlamentar, eu prefiro ser discreta e bem coerente nas coisas que eu falo. Então, venha a público repudiar as mentiras propagadas pela vereadora Aline Mello, PSL, em suas redes sociais no dia 11/9. Isso é uma mentira. Lamentável, porém não surpreendente. Lembrando que a vereadora, em 16/6/2021, no auge da pandemia, com números alarmantes de mortes diárias, sendo profissional da saúde, resolveu ir a Brasília, eu resolvi, ir para Brasília
para demonstrar a sua fidelidade ao presidente, que nega a ciência, inclusive dando o péssimo exemplo de não usar máscara. O que tem a ver a nota de repúdio com a interpretação de uma lei? Com eu ter ido em Brasília, levei 3 projetos para a nossa cidade, tá? E é difícil, eu até agora não descobri nenhum vereador de Ubá esteve no gabinete do presidente da República. Se eu estiver enganado, pode me corrigir, porque eu procurei e não achei. E Deus me permitiu essa oportunidade. E já tivemos resposta, porque foi do gabinete diretamente para os ministros. Tá? Então, não importa. Eu não fui mostrar fidelidade. O que eu gosto, o que eu não gosto, o problema é meu. O político que eu me identifico ou não, da mesma forma que tem pessoas que se identificam com políticos que eu não agrado. Mas é o direito dela, é o direito da pessoa. Do mesmo jeito que pensa que eu sou doida de gostar de certas coisas, a gente também acha, lá, fulano é doido de gostar de certas coisas. É a diferença, isso é a democracia. Isso é a liberdade de cada um ter o seu valor, de cada um ter o seu pensamento. E não ficou por aí não, gente, olha. Até agora não falou de que repudiou, não. Só falou que repudiou, que eu falei mentira. Aí já vem que não surpreende eu falar mentira. Porque eu fui em Brasília, não estou entendendo também. Mas, enfim, assim podemos notar que a vereadora tenta, no âmbito municipal, realizar a mesma política de que Bolsonaro vem praticando pelo Brasil. Ou seja, disseminando ódio e mentira. Eu falei dessa lei no meu Instagram, da forma que eu interpreto. E eu fui julgada como ódio e mentira. Quem gerou ódio foi quem publicou essa nota, que eu fui agredida verbalmente na minha rede social. Lembrando que eu tenho família. Lembrando que eu não sou bicho. E mesmo que fosse bicho, né, mereceria o respeito, sabe? Então, olha, nas eleições municipais, continuando a nota de repúdio, olha que vocês são professores, não tem nada a ver uma coisa com a outra, hein? Nas eleições municipais do ano de 2020, o tal partido lançou o tal pessoa também, pessoas íntegras de caráter ilibado. Na mesma campanha para vereador, elegeu um vereador, homem simples, que dedica a vida a lutar pelos direitos dos trabalhadores. Durante os seus 9 meses de mandato, fulano se nega a participar de conchavos políticos e sempre vota a favor da população, como, por exemplo, projeto de lei que visava proibir a dupla função de motoristas, votou a favor. Outro projeto, votou a favor. Já a vereadora Aline Mello, que realiza um alinhamento automático com o executivo, doutor Edson, Samuel, compondo a base do prefeito, como votou? Saiu fora de nota de repúdio, aqui já está, né, não desmerecendo nosso novo vereador ali, né, que ele é isso tudo aqui que foi falado mesmo, luta pela nossa classe trabalhadora, luta pelo nosso povo, que eu acompanho o trabalho do novo vereador, é um trabalho digno de cada voto que ele recebeu. Tá? Não é desmerecendo isso. Mas não tem nada a ver elogiar o seu vereador numa nota de repúdio a uma vereadora. Né? O Brasil hoje sofre com problemas reais. Vereadora Aline, só um instantinho. Pedir autorização plenária, porque nós já estouramos o nosso tempo regimental. Autorização plenária, que a gente prorrogar a nossa reunião. Tá. O Brasil sofre com problemas reais, como 15 milhões de desempregados, quase 40 milhões de trabalhadores na informalidade, R$7 o litro da gasolina, R$100 o botijão, R$70 o quilo de carne, alta da inflação. Verdade, não é mentira. Mas será por quê que nós temos esse histórico aí? Né? Não vou entrar no caso, porque cada um tem sua crítica. Enquanto isso, o presidente e seus apoiadores brincam com o governo. Aí está falando, o momento requer trabalho sério para atender as necessidades, piriri, piriri. Aí agora me fala aqui que eu sou mentirosa e que eu devia preocupar com o povo. Enfim, uma nota de repúdio que eu repudio veementemente. Falta de respeito, tá? Porque visitaram a minha rede social. Isso pode acontecer com qualquer um de vocês que está aqui agora. Você pode postar alguma coisa e depois ser achancalhada por isso. Eu acredito que cada um aqui já passou por alguma coisa parecida, né? Então,
já que eu falei mentira ao postar uma crítica minha de uma lei, um zelo pela família, zelo pela pessoa, e não é família, só a família tradicional, não, tá? É zelo com qualquer tipo de família, com qualquer ser humano, tá? Então, eu vou mostrar para vocês quem que disseminou o ódio, tá? E lembrando que eu tenho filho que lê e chora, tá? Por isso que vocês podem olhar na minha rede social, eu faço críticas no geral da política. Eu já fiz, vou assumir, mas não faço mais. Já há muitos anos que eu não faço mais. Tá? É de falar mal da pessoa política. Tá? É falar assim que ela não fez um projeto, alguma coisa do trabalho. Agora, falar que é mentiroso, que é isso, que é aquilo outro, isso aí cabe à sociedade tirar suas dúvidas. Tá? Então, olha só. O nome da moça aqui. Eu não sei se eu posso falar o nome, mas eu vou seguir a mesma linha de descrição. Não vou falar o nome. Mas é um nome conhecido aí por trás da digitação, né? Porque nunca dá as caras. Então, pode desabafar à vontade. As pessoas estão aqui para ouvir. Não sabia que tinha casas de um... Aí fala outras coisas aqui. Aí fala, a vereadora em questão está acusando pessoas sem provas. Já falei que devemos entrar com processo judicial contra ela. Que Brasil é esse? Que pessoas querem entrar com processo judicial por eu dar a minha... Nem dei opinião, não, fiz uma pergunta. Fiz uma pergunta. Você sabia que deputado tal tem o projeto de lei tal e que leva a ideologia de gênero? A ideologia de gênero em si, ela existe, ela tem que ser respeitada de cada pessoa. Agora, incluir isso e criminalizar isso na sociedade, isso tem que ser muito bem colocado para a gente não gerar umas arbitrariedades como eu, Aline, interpretei na lei, tá? E outra aqui, ó, nessa página, muito interessante, isso eu não tinha reparado, meu advogado que me mostrou, que embaixo de tudo está o nome do grupo e assim, limitou quem pode comentar nessa publicação. Aí vai ter só coisa ruim mesmo. Ainda teve gente que defendeu, tá? O grupo limitou quem pode comentar nessa publicação. Né? Aí vem uma outra pessoa. Que tristeza ver uma ex-aluna se prestar esse descalabro. O caminho é acionar a justiça. Uma professora, ex-professora minha. Será que ela leu? No repúdio aqui não tem. Stories apagou. Né? A não ser que postaram no privado dela, né, a pergunta e ela não gostou, né? Mas eu não sei o que tem aqui de descalabro, né? Outra pessoa falou dessa forma, foi onde uma pessoa da minha família chorou. Porque sabe, nós somos servos do Senhor Deus. Tá? E a gente não aceita, porque nós não aceitamos, né? Quem não serve ao Senhor e não sente no coração arder a chama do Espírito Santo, pode balançar a cabeça. Porque eu fico pedindo a Deus para que cada um de pessoas que estão aqui nesse plenário possam sentir o arder do Espírito Santo pelo menos uma vez na sua vida, que vocês nunca mais vão ser iguais. Imperfeitos continuarão sempre, porque perfeito é só Jesus, mas nunca mais a gente vai ter a agressividade, nunca mais nós vamos ter aquela questão de você não pensar no próximo. Então aqui não é igreja, né? Como sempre eu ouço aqui nessa casa, quando a gente fala em nome de Jesus. Tá? Mas eu tenho a Bíblia Sagrada como regra de fé e de conduta. E não vou deixar de ter. Pode balançar a cabeça, pode bater beicinho que eu estou escutando, não tem problema. Tá? E eu vou falar sim, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho vergonha do Deus que eu sirvo. Tá? Então, essa outra pessoa disse assim para mim, a política deve ser arejada na conversação, sem carteirada ou igrejinhas, em todos os sentidos, democracia já, que sejam todos os criminosos processados por calúnia, uso indevido do cargo público, irresponsabilidade, que está escrito errado aqui, estelionatos e até genocídios. Não levei isso para mim, porque para mim ela não ia falar isso. Mas, quando fala carteirada, lembra-se o quê? Roubo, não é? Vou dar uma carteirada. Igrejinhas, em todos os sentidos, né? Senti mais uma vez a minha fé sendo atacada, né? Então,
que fala, né, o que são pessoas jurídicas, que pode ser igrejas, organizações, lojas, né, que eu trouxe aqui para vocês verem. Então, eu fiz um resumo. E outra coisa, se vai me processar, como está né, falando aqui, eu digo, eu tenho meu advogado aqui na terra, mas eu tenho aquele lá em cima, que sempre me honrou, não tem uma situação que ele me deixou desamparado, nenhuma. Então, se é para mim, para poder processar a minha pessoa, vai processar também a todos que estão lá em Belo Horizonte, com a mesma interpretação que eu tive e postei num simples stories. Porque esse assunto, eu não ia trazer aqui, eu não ia levantar esse assunto, eu não estou trazendo, como na nota fala, a mesma politicagem do presidente Bolsonaro de defender ideologia. Eu não estou defendendo, não. Eu defendo quem pensa da mesma forma que eu e que defende os mesmos princípios, seja quem for. E vou ser contra quem não fizer o mesmo. Então, eu digo o seguinte, teve uma petição pública, então eu espero que, se for processar a minha pessoa por uma opinião no Stories, que também cabe também processar alguns deputados em Belo Horizonte. Então, a gente tem aqui, diga não à PL 24.909, porque aí já é proposição de lei, por isso que muda o número. Sou contra a ideologia de gênero em Minas Gerais. E uma petição pública. Né? E fala a seguinte, é grande, eu destaquei só uma frasezinha, olha. Isso pode não ser a intenção do autor, deixo claro mais uma vez, tá? Mas dá brecha para que seja, que aconteça isso, né? E que não vai ser prejudicado só os heterossexuais, ou que têm o mesmo gênero do seu sexo biológico, não. Até as pessoas que têm outro tipo de gênero podem ser prejudicadas. O assunto, a discussão é longa. A denúncia desta lei draconiana foi apresentada pelo deputado Bruno, que é o que fez essa petição, que criou a proposta, chamou o governador ao veto. A proposta abrirá espaço para que homens e mulheres frequentem banheiros femininos e vice-versa, sem que os donos de estabelecimentos possam proibir. Ou seja, eu vi essa petição pública, eu só achei hoje. Chegou à mesma conclusão que eu. Olha como é que Deus é lindo, olha. Como é que Ele mostra para a gente que não é só a gente, né? Não foi um pensamento só meu. Né? Então, aqui fala que o homem, se ele falar que ele é mulher, ele vai entrar e pode não ser. Esse é o perigo, o ponto dessa lei é essa. E graças a Deus que a gente tem que dar graças em tudo. Que houve eu não fico com raiva de quem fez, porque eu sei que Deus usa as pessoas, às vezes eu não sei porquê, esse assunto era para ser tocado aqui hoje. E eu jamais tocaria se não tivesse sido incomodada, se não tivesse sido provocada. Então, eu agradeço a Deus pela vida da pessoa que fez esse repúdio. Né? Que Deus mostre a verdade lá na frente, as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou mentirosa, não sou... como foi a outra palavra aqui na nota de repúdio, nem lembro mais, foi outro adjetivo que eu não gostei muito não, esqueci qual que é. Então, assim, eu oro pela vida de cada pessoa que é contra o que eu penso, né, para que a gente possa viver em harmonia, tá? E se tiverem alguma dúvida sobre isso, né, vocês podem contar comigo, e eu quero deixar claro que eu vou continuar a minha postura, porque eu ouvi falar até que igreja, religião e política não se misturam sim. Porque se a gente não colocar os nossos princípios na frente, que Brasil nós teremos? Se não tiver os princípios que regulamentam a sociedade em paz, uma sociedade ordeira. Né? Então, o que tiver que legislar, nós vamos legislar. E saúde pública, vamos legislar. Mas se tiver outro caminho para que seja traçado junto aos nossos ensinamentos bíblicos, esse sim, o legislador que é temente, que tem a sua religião, ele vai tentar seguir, ele não vai direto para um caminho que talvez possa tirar o direito do outro, tá? Ou às vezes ser crime em alguma outra questão, tá? Então eu agradeço muito cada um de vocês que estamos aqui, vamos esquecer qualquer coisa e vamos pensar nas leis que atingem a nossa sociedade. Para direitos, vamos bater palma. Agora, o que for abrir precedente para coisas talvez que nós vamos chorar depois, por favor, vamos entrar em contato. De repente, o próprio deputado, de repente, ele mesmo
se não foi essa a intenção dele, ele amarra isso daqui. E é isso que nós estamos fazendo. E nós vamos fazer. É entrar em contato e tentar ajudar para que essa lei seja a lei com mais lisura possível. Tá? Não estamos aqui com raiva, não estamos aqui com nada. Eu só não vou mais me calar. Foram 2 retaliações que eu me calei, porque Deus mandou. Tá? Deus, eu senti no meu coração, Deus me incomodou. E eu não vim para poder falar. Mas dessa vez Deus me incomodou, porque o assunto diz respeito ao que Ele quer da gente. Então eu agradeço muito. Boa noite a todos da mídia. Se quiserem tirar alguma dúvida, estou à disposição. Tá, professor? Muito obrigada, gente. Boa noite, viu? Tá aí então, foi longo, né, o vídeo, mas a gente tinha que passar na íntegra por conta do que foi discutido ontem na Câmara Municipal entre os vereadores, e essa fala da vereadora Aline foi importante. Inclusive, nós gostaríamos de convidar a presidente do PT, do Partido dos Trabalhadores de Ubá, para, se quiser, né, dar as explicações, ou enfim, falar sobre essa nota de repúdio emitida pelo partido. Não foi assinada por ninguém, mas não precisa nem de assinatura, né? Foi divulgada na rede social do próprio partido e da própria presidente. Então, nós convidamos a presidente do partido a estar aqui no programa, marcando aí com a produção um dia e horário para estar aqui conosco, para esclarecer qualquer tipo de dúvida sobre esse assunto. O espaço está sempre aberto.